Vamos entrevistar a doutora Lia Maria Cerutes Corteganha, que é presidente do Conselho de Representantes da ANRICS, sobre algumas dúvidas e frustrações das jovens mães. Doutora, bom dia. Bom dia. O que toda nova mãe deve saber antes do nascimento do bebê? Em primeiro lugar, que ter um filho é muito bom, mas não na hora certa. Deve estar preparado tanto física como emocionalmente, uma união estável preferencialmente, para ter o apoio durante toda a gestação e após, para não se sentir sozinha nesta empreitada, né? E saber principalmente que ter um filho é para sempre. Não é pensar que aos 25 anos já deve estar preparado, já deve estar trabalhando, não. Eu digo assim para os meus pacientes, teu filho vai ter 50 anos e tu vai continuar preocupada com ele, porque mãe é mãe. Quando que um acompanhamento psicológico é indicado? Bem, existem diversas situações, né? Quando essa ou ainda futura gravidez ou quando já grávida está gerando muita ansiedade, ou quando se percebe alguns sintomas depressivos, ou até mesmo a gravidez está indo maravilhosamente bem, mas acontece algum fato familiar ou com amigos, algo que abale muito, tipo a perda de alguém, né? Ou uma amiga que houve algum problema com a gravidez da amiga, isso abala muito a gestante porque pensa, poxa, eu não havia pensado, eu sempre achava que comigo é tudo bem e com a minha amiga não foi, pode ser que comigo também não aconteça. Então, para tratar algumas coisas internas e se tranquilizar, diminuir a ansiedade e enfrentar tudo tranquilamente. Quais as mudanças mais significativas na rotina e na vida após o nascimento do bebê? Em primeiro lugar, o sono. Né? O sono altera bastante. Já no final da gravidez, as pessoas dizem, aproveita dormir agora, porque depois que o neném nasce é mais difícil. Só que o final de gravidez, o pior momento do dia é o momento de deitar na cama, porque é difícil se acomodar. E tem aquela indicação de que deve deitar sempre para o lado esquerdo, o bebê passar melhor e a mãe também. Algumas precisam até aumentar a cabeceira da cama, colocar mais no travesseiro. Tem casos que chegam até a dormir quase que sentada, por desconforto respiratório, então para dormir melhor, respirar melhor. Então, no final de gravidez, o sono já não é mais aquele que vinha tendo até então. E após o nascimento do bebê, sim, tem bebês que dormem a noite toda, tranquilo. Os pediatras dizem que o bebê não precisa mamar durante a noite, mas tem bebês que acordam e querem mamar. E se não der mamar, não vai dormir. Então, é até mais tranquilo amamentar o bebê e voltar a dormir do que tentar não amamentar, porque ele vai continuar reclamando. Né? Então, normalmente os bebês durante o dia mamam mais ou menos em torno de 3 em 3 horas. Claro que nada é regra, né? E alguns durante a noite mantêm este ritmo, não é o habitual. Alguns acordam 1 ou 2 vezes à noite, mas uma madrugada que tu acorde e fique lá meia hora, 1 hora acordada, já não é mais a mesma recuperação para o dia seguinte, não é como dormir uma noite de sono inteira sem ter acordado durante a noite. E assim também, quando o bebê acorda mais cedo pela manhã, a mãe vai ter que acordar também, vai ter que amamentar, cuidar do bebê, trocar fralda, aquela história toda. Então acaba tendo um sono fracionado e isso acaba gerando um desgaste, um cansaço. E quanto às mães que têm dificuldade de iniciar o aleitamento, qual é a indicação? Logo que o bebê nasce? Bem, a primeira indicação é no momento que o bebê chega no quarto com a mãe, já começar a amamentar. Né? Aqui, no nosso trabalho, a gente tem sistema de alojamento conjunto, ou seja, o bebê não fica num berçário, o bebê vai para o quarto com a mãe. Então,
logo que nasce, assim que possível, já começa a amamentar por 2 motivos. Primeiro é para estimular para vir o leite, né? Se não tiver o estímulo do bebê sugando, é difícil que venha o leite. E vem também mais cedo, né? E outra porque o bebê precisa aprender o que é mamar. O bebê não sabe, então dentro da barriga da mãe ele chupa dedo, ele toma água, mas a água da bolsa, né? Mas ele não sabe o que é mamar, não sabe de onde vai vir a alimentação dele, ele tem que aprender. E quanto mais cedo fizer isso, melhor. Às vezes as mães dizem, ai, o bebê não quer mamar, o bebê reclama, chora, briga. Acontece que ele ainda não sabe o que é. No momento que ele descobrir que aquilo ali é o mamar, aí ele é que não vai deixar de mamar. A mãe não pode ficar nervosa e pensar, não, o neném não quer mamar. O neném quer sim, é que ele não está sabendo ainda o que é aquilo. E como que a mãe pode se preparar para todas essas mudanças? Estar bem psicologicamente, se alimentar bem, tomar bastante líquido, né? Não se faz restrição quanto à alimentação durante a amamentação, deve basicamente primar por usar muitas verduras, frutas, legumes, carnes magras, leite, ovos. Ela está bem alimentada, porque a preocupação das mães também é com o peso. Então, não é que não vá comer carboidratos, enfim, claro que vai comer também, mas nos primeiros meses não deve restringir a alimentação e precisa de frutas e verduras pelas vitaminas, né? E muito líquido. Mas no momento que começa a vir o leite mesmo, dá muita sede, então a gente tem certeza que ela vai tomar líquido. Mas precisa tomar bastante líquido justamente em função do leite. Realmente, em relação a essa coisa do peso, algumas mulheres se sentem incomodadas com a mudança no corpo, né? Algumas até acham que vai voltar logo, porque alguma atriz voltou em 3 meses, estava linda e tal. Como que é o tempo de recuperação e como lidar com essas mudanças do corpo? Bem, depois que o bebê nasce, não existe assim um tempo para todas as mulheres. Cada uma tem seu tempo, né? Isso tudo muito vai depender se fazia exercício físico antes, se retorna a fazer atividade física, né? O tipo de alimentação que vai ter também e principalmente se amamenta. Amamentando é mais fácil voltar ao seu peso anterior à gestação. Não pode ficar pensando simplesmente em perder peso, né? Aquela mulher que habitualmente fazia exercício físico durante sua vida, ela vai ter a musculatura mais firme, então a elasticidade volta mais fácil, porque imagina assim, 9 meses a pele distendendo, a musculatura distendendo, de repente o bebê nasce, aquela pele toda não tem como recuperar a elasticidade rapidamente, ela vai levar um certo tempo, meses, para voltar à elasticidade. Quando começa a caminhar, depois que o bebê nasceu, tanto faz parto ou cesárea, dá a impressão que a barriga sacode. Então elas perguntam muito, posso usar cinta, essas calças que apertam a barriga? Pode. Se sentir melhor, porque ao caminhar vai estar com a barriga firmezinha, porque aparentemente parece que está mais magra, o que não é verdade, simplesmente aquilo está comprimindo o abdômen, tudo bem, pode usar. Agora, tem pessoas que colocam a cinta e se sentem mal, incomodadas, porque aquilo está apertando a barriga. De certa forma, pode ter até alguma dificuldade, uma sensação de dificuldade para respirar. Então, não usa, porque não vai mudar o tempo de retorno da elasticidade da pele, da musculatura, porque está usando uma cinta. Não, isso não vai mudar, né? Outras que se faz assim uma prevenção durante a gestação com cremes especiais, óleos, para evitar o aparecimento de estrias. Se acontecer algumas estrias, não influencia muito. Agora, se tiverem muitas estrias na barriga, essa pele, na verdade, a musculatura volta, mas a pele não volta, ela fica com aquela sensação de balanço, né? Fica flácida.
Nos primeiros 6 meses, nenhuma dieta restritiva é recomendada. O que se deve evitar em relação ao álcool? Evitar, principalmente deve evitar o álcool, isso sim. Durante toda a gravidez não deve tomar álcool e durante toda a amamentação também não deve tomar álcool. Claro, na amamentação, esporadicamente, numa situação social, uma festa, alguma coisa, um pouquinho, um golinho não vai fazer diferença, especialmente se estiver longe da próxima mamada. Mas não deve tomar álcool todo dia, nem que seja um pouquinho só, não deve ser todo dia isso, né? E de preferência, se possível, não tomar álcool mesmo, porque isso acaba passando também para o bebê. Voltando um pouquinho para antes do nascimento, sobre comentários que as pessoas possam fazer, o que se deve levar em consideração, o que não se deve. Bem, isso cada vez a gente observa com mais frequência, as pessoas querendo opinar, algumas se sentem até na necessidade de falar alguma coisa em relação a determinado fato, né? Então não deve deixar se abalar de forma alguma, deve sempre, se tem dúvida, conversa com quem estiver fazendo o pré-natal, né? Porque é muito comum, assim, no final da gravidez, por exemplo, chega alguém e diz: mas ainda não nasceu teu bebê? Daí ela fica preocupada, será que já deveria ter nascido? E aí no momento que o neném nasce, vê ela com o bebê no colo, mas já nasceu o bebê? Quer dizer, e tem pessoas que se abalam com isso, tem outras que não. Outras coisas assim, mas a tua barriga é muito pequena, ou a tua barriga está muito grande, tu pensa, meu bebê não está bem, então eu estou com um problema na gravidez. Né? A barriga está muito baixa, vai nascer logo porque a barriga está baixa. Não, tudo depende da posição que o bebê está na barriga também. Né? Se o bebê estiver sentadinho, a barriga dela vai ser mais baixa. Né? Se estiver atravessada, ela vai ser mais, né, transverso, vai ser mais para os lados. Né? Se estiver de cabecinha para baixo, ela vai ficar, como as pessoas acham que é normal, todas são. Né? Então, assim, não dá para levar muito em consideração tudo isso. Tem alguma coisa que seria importante nos primeiros dias com o novo em casa? Bem, o mais importante sempre é a amamentação, né? Para ter uma boa amamentação tem que ter um ambiente tranquilo, calmo, até porque o bebê precisa fortalecer um vínculo com a mãe, né? Nesse ponto, a gente chama atenção assim para as visitas, porque as pessoas acham que tem obrigação de fazer uma visita porque nasceu o bebê. Muitas vezes essas visitas são inconvenientes e atrapalham. Às vezes está na hora do banho do bebê, está na hora de amamentar, ficam conversando, né? E a própria mãe, principalmente se é mãe de primeiro filho, né? Fica constrangida em amamentar na frente das pessoas, então não fica aquela tranquilidade. Muitas acabam deixando de amamentar através do leite, principalmente aquele primeiro leite que as mães acham, mas nem é leite ainda, é só uma aguinha, é transparente, é o colostro, chamado colostro. Através dele a mãe passa suas defesas para o bebê. Funciona como se fosse uma vacina para o bebê, porque o bebê nasce sem defesa alguma. Né? Ele vai, depois com o ambiente e tal, ele vai começar a criar anticorpos, criar defesas contra o ambiente, inclusive, né? Então a mãe passa essa defesa, então é muito importante essa primeira amamentação e principalmente depois também. Alguém diz assim, amamentar pelo menos até os 6 meses, outros dizem pelo menos até os 9. A minha opinião pessoal é que seja até 1 ano. Depois é entre mãe e filho. Eu não costumo me meter entre mãe e filho, porque a gente sabe que não é fácil também simplesmente dizer agora eu vou parar de amamentar. Por volta de 1 ano é mais fácil. De 1 ano e meio em diante é mais difícil, porque o bebê já sabe muito bem o que é aquilo. O vínculo já está muito grande. Então é mais difícil em função de que o bebê fica forçando porque quer mamar. A criança, né, 1 ano e meio em diante, principalmente 2 anos. Mas não tem contraindicação para que continue amamentando mais tempo. Tá certo. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso, que ter um ambiente familiar adequado, né, com paz, tranquilidade, calma, especialmente no momento de amamentar, mas não só isso,
na criação do filho também, né? Ter o companheirismo, muito importante que o pai participe disso tudo, já na própria gravidez e depois que o bebê nasce também, que compartilhe das atividades de lida com o bebê. Não é só a mãe que tem que trocar fralda, só a mãe que tem que ver o que está acontecendo quando o bebê já está engatinhando, brincando. Não. É muito importante que o pai também crie esse elo. Porque, inclusive, logo que o bebê nasce, o bebê reconhece ainda mais a voz do pai do que a da mãe. Porque o homem tem a voz mais grave e ele está habituado a escutar ainda dentro da barriga da mãe. E esse vínculo com o pai é muito importante também. Independente do sexo, não é porque é menino que tem que ter porque é menino. Não. O vínculo, tanto de pai quanto de mãe, para o desenvolvimento ideal, saudável de uma criança, adolescente, é ter essa integração em casa. Certo, muito obrigada. Muito Essa foi a entrevista com a doutora Lia Maria Cerruti Corteganha para o blog Uma Melhor.